Salmo 142, verso 7, diz assim: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Mais uma vez a parte A: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Fecha os olhos, vamos orar. Deus Santo, a ti pertence a honra, a glória, o poder e o louvor. Ajuda-nos para tratar de um tema tão delicado, tão profundo, que desafia a compreensão humana, a ciência humana, a medicina, mas que à luz do Evangelho, das Escrituras, da sabedoria divina, possamos consolar os que estão abatidos e sofrendo deste mal. Pai Santo, derrama da tua graça. O que sou eu sem ela? O que é este culto sem a presença perceptível, atuante, manifestada do Senhor? Não somos nada. Guia-nos e seremos guiados. Salva-nos e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção no que nós vamos tratar aqui. Eu, pela ajuda do Espírito Santo, quero tratar com você de um dos temas mais importantes do nosso século. De um dos temas mais importantes dos últimos tempos. Eu quero falar sobre a depressão. Depressão. A Organização Mundial de Saúde, ela considerou a depressão como uma doença. Hoje, a depressão é considerada uma patologia, uma enfermidade. A Organização Mundial de Saúde também considerou a depressão como a doença do século, o mal do século. Ela é um flagelo que acomete, atinge toda a humanidade. E é muito importante eu tratar isso com a Igreja de Cristo, com a Igreja Aliança do Calvário, com os presentes que aqui estão, e com aqueles que vão me ver pelo vídeo, porque, diferente do que alguns pensam, a depressão alcança todos os tipos de pessoa. E todos estão sujeitos à depressão, inclusive os cristãos. Os cristãos, a igreja, o crente, não está imune a este mal. Não está imune à depressão. E eu tenho certeza que, com a ajuda de Deus, essa palavra vai ajudar muitos cristãos, não cristãos, evangélicos, que estão sofrendo desse mal, que estão definhando nas garras desse mal, chamado depressão. A depressão mata, a depressão é causa de morte, a depressão destrói relacionamento físico, emocional, destrói a vida espiritual, a depressão destrói a vida profissional, acadêmica. Se ela não for devidamente tratada, causará sérios danos e sequelas, talvez irreversíveis, na sua vida. A depressão hoje atinge 20% da população mundial. A Organização Mundial de Saúde estima que existem 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão será a segunda causa de morte mundial por doença, ficando apenas atrás das doenças cardíacas. Até 2020, a depressão será a segunda causa de morte, a segunda maior causa de morte no mundo, ficando apenas atrás da principal causa de morte, problemas cardíacos. A depressão, ela é um mal democrático, ela é uma doença democrática.
ela atinge todos os estratos sociais, todas as classes sociais. Ninguém está imune à depressão. A depressão alcança o rico, a depressão alcança o pobre, a depressão alcança qualquer raça, cor, sexo. A depressão envolve qualquer crença, ela atinge qualquer idade, classe social, raça ou crença. Ninguém está imune, ninguém está livre de ser acometido por esse mal. Aqueles que estão de longe ou de perto, em cima ou embaixo, pobres ou ricos, brancos ou negros, cristãos e não cristãos, bons ou maus, podem ser vítimas da depressão. A depressão é a maior causa do suicídio no mundo. Só para você ter uma ideia, existem mais suicídios no mundo do que homicídio. Como é que é? Mais se morre do que se mata. Só no ano de 2015, 788 mil pessoas morreram suicidando-se. 800 mil pessoas se suicidaram no ano de 2015. Só que tem um negócio: o suicídio não é muito divulgado. Para cada um suicídio que a mídia divulga, são 10 que a mídia não divulga. Para você ter uma ideia do flagelo que é o suicídio. Por conta de achar que a divulgação pode fazer com que isso vire uma epidemia, a mídia, as autoridades resolvem omitir o suicídio. Então, para cada um suicídio divulgado, existem 10 que não são divulgados. Para você ter uma ideia, uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Existem mais suicídios que assassinatos. Mais pessoas se matam no mundo do que são mortas. Quase 1 milhão de suicídios por ano. Mas o que tem a ver o suicídio? A depressão é a maior causa do suicídio. A depressão é a maior causa do suicídio. Estima-se que, se as pessoas que sofrem depressão e suicidam fossem tratadas, 80% dos suicídios não aconteceria. A Organização Mundial de Saúde também traz outros dados. Ela diz que até 2020, todas as pessoas do mundo possuirão pelo menos uma dessas 3 doenças: estresse, ansiedade ou depressão. Até 2020, todo habitante da Terra vai possuir pelo menos uma dessas 3 doenças: estresse, ansiedade ou depressão. A depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. Ela é o grande mal do século. E talvez você que está me ouvindo está passando por um transtorno depressivo e nem sabe. Para você ter uma ideia, a depressão é uma das doenças mais comuns do mundo. A depressão é uma das doenças mais comuns do mundo. Porém, é uma das menos diagnosticadas. Como assim? A maioria das pessoas que tem depressão não sabe que tem depressão. Talvez você está aqui e tenha essa doença. Talvez você seja depressivo, seja vítima da depressão, está sofrendo com depressão e não saiba. Está tratando este mal pensando que é outro, julgando que são outras as causas e as fontes dos flagelos que você está sofrendo. E talvez esses flagelos sejam depressão. É a doença, é uma das mais comuns, mas é uma das menos diagnosticadas. Por causa da ignorância. Da ignorância e do preconceito que muitas pessoas têm com depressão, elas não conseguem diagnosticar. E não conseguindo diagnosticar, não conseguem tratar. E não conseguindo tratar, definham, sofrem.
Outras pessoas não aceitam que estão depressivas. Muitos não querem aceitar que sofrem de depressão. Não querem admitir que têm depressão. Não querem ser consideradas depressivas. Por isso, ignoram os sintomas e não tratam. Por conta disso, têm uma vida de sofrimento, marcada por sofrimento. Talvez você que me ouve, que me escuta, que me vê, é uma vítima da depressão e não saiba. E está sofrendo por conta de ignorância. A depressão também, na maioria das vezes, é mal compreendida pelos outros e pelo próprio depressivo. Como é que é? A depressão, a maioria das vezes, é mal compreendida pelas pessoas. Às vezes o sujeito sofre de depressão e os pais, a mãe, os irmãos, a esposa, os filhos não entendem e julgam aquela pessoa dizendo: você é preguiçoso, mole, você é sensível, mau caráter, incompetente. Porque as pessoas que são vítimas de depressão são tomadas de uma indisposição. Às vezes dormem muito, às vezes têm insônia, às vezes não têm ânimo para limpar uma casa, para fazer as coisas. Então elas são taxadas de preguiçosas, mau caráter, incompetentes. Mas na verdade, quem está ofendendo e julgando elas não sabe que aquelas consequências dela são frutos de depressão. Então a pessoa mal incompreendida, que está sofrendo depressão, por ser mal compreendida, isso torna o sofrimento dela ainda maior. Além de estar vivendo um quadro depressivo agudo, crônico, ainda é chamada de incompetente, preguiçosa e mau caráter. Mas ela não é só mal compreendida pelos outros, pelo próprio depressivo. Às vezes ele não entende porque vem aquele desânimo nele, aquela prostração, aquela apatia. E ele mesmo se julga mau caráter, preguiçoso. No caso do cristão, estou em pecado, em desobediência com Deus, não presto para nada. Por ele não compreender essa doença, ele também faz um julgamento pesado de si próprio, e a cobrança de si aumenta, triplica, fazendo com que o jugo, o fardo daquele que possui depressão, se torne ainda maior. O que é depressão? Qual é a sua definição? Que doença é essa? Qual o seu significado? O que ela causa? Por depressão entendemos um transtorno emocional caracterizado pela perda da felicidade, entrando em um profundo estado de abatimento que pode ser crônica ou momentânea. Depressão é uma persistente sensação de tristeza, desesperança e perda de interesse das coisas e até da vida. A depressão é a melancolia da alma, a tristeza da alma, um estado de exaustão física e emocional. Essas coisas podem significar depressão. Por estes termos podemos entender a depressão. Pessoa que é consumida por um estado de abatimento emocional tão grande que leva à exaustão física e emocional, fazendo com que ela tenha um estilo de vida completamente comprometido. Quais são as causas da depressão? O que causa a depressão? Existem dois tipos de palavra que definem a depressão, ou dois tipos de depressão: a depressão endógena e a depressão exógena. O que é a depressão endógena? Para sabermos o que significa a depressão endógena, precisamos saber o significado dessa palavra endógeno. Essa palavra endógena vem de duas palavras gregas: endo, que quer dizer dentro, e genos, que quer dizer criado. Criado de dentro. Depressão endógena, ela vem de dentro, ela vem do organismo do homem. Por depressão endógena, os médicos, os especialistas chamam que é um estado de abatimento emocional causado
pelo organismo, vem de dentro, interno, por conta de, que vem do interior, causada pela química do organismo, hormônios e genética. A depressão endógena, ela é causada pela química do cérebro, por hormônios e pela genética. Primeiro, química do cérebro. Muitas pessoas ficam deprimidas, contraem essa doença, por ter um desequilíbrio na química do cérebro. Acontecendo isso, é suficiente para mergulhar uma pessoa em profunda tristeza, e esta se torna uma depressão. Hormônios. Na depressão endógena ocorre uma diminuição acentuada da serotonina, o hormônio do humor, do prazer, aumentando assim a possibilidade de sofrer depressão. Isso pode acontecer, por exemplo, na gravidez, nos últimos semanas de gravidez, ou no pós-parto, ou aquele que tem problema com tireoide. Há uma alteração nos seus hormônios, que leva à depressão. E também genética. O que é isso? Muitas pessoas têm uma predisposição genética para a depressão herdada dos pais, o que aumenta a probabilidade de que sofram de depressão. Então essa é a depressão endógena. Ela é produto de um desequilíbrio químico do cérebro, de um desequilíbrio hormonal e até genético. Pode acontecer com muitas pessoas, onde os neurotransmissores do cérebro, a química dele se desregula, causando a depressão. Ou os hormônios, a baixa produção de serotonina, que é causada por gravidez, pós-parto, problemas de tireoide, pessoas que têm problemas de saúde, pós-operatório, deficiência de vitaminas, mexe a química, o interior do organismo, levando à depressão. E outros geneticamente, mães e pais que tiveram quadros depressivos, geram filhos que podem geneticamente serem predispostos para serem depressivos. Talvez seja o seu caso, a depressão endógena, que é física, clínica, é uma depressão causada pelo físico, pelas disfunções químicas do corpo. A segunda depressão, que é a mais comum e é a que alcança a grande maioria dos outros, é a depressão exógena. Da mesma forma, nós temos que saber o que significa a palavra exógena. A palavra exo quer dizer fora, e genos quer dizer gerado. A outra é endógena, quer dizer endo, dentro, genos, gerado, criado. Gerado, criado de dentro. Exógeno, gerado de fora. É a depressão causada pelos aspectos externos. Ela também é chamada de depressão reativa. É uma depressão, é uma reação a situações externas. Um tipo de depressão é causado pelo interior, pelo organismo. O outro tipo de depressão é causado por fatores externos que nos cercam, que nos rodeiam. Depressão exógena. O que é isso? Depressão reativa. É a depressão causada pelas situações do nosso cotidiano. Fatores que nos cercam, nos rodeiam no nosso dia a dia. Por exemplo, traumas, abusos na infância, lutos, pessoas que perderam um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, entram em depressão. Pessoas que sofreram violência doméstica, do marido, dos pais, da mãe, sofrem depressão. Pessoas que tiveram traumas na infância, no casamento, porque viram cenas, ouviram situações, conflitos familiares, podem entrar em quadro depressivo. Divórcios traumáticos causam depressão. Abusos sexuais na infância, na fase adulta, causam depressão. Pecados nos quais você envolveu,
causam depressão. Fator espiritual, opressão demoníaca, maligna, depressão. Perseguições, calúnia, hostilidade de pessoas, pode causar depressão. E a culpa por algum deslize pode ter causado também depressão. Esses são os dois tipos de depressão que uma pessoa está sujeita a ter: a interior e a exterior. Como eu faço para saber que eu sofro desse mal? Como você faz para saber que tem depressão? Eu vou citar aqui alguns sintomas. Se você tiver alguns desses sintomas e eles permanecerem por mais de 20 dias, você sofre de depressão. Você é depressivo e talvez não saiba. Eu vou citar aqui os sintomas gerais da depressão. Pode ser dividido em 4 categorias: comportamentos, sentimentos, pensamentos e físicos. Sintomas no seu comportamento, sintomas nas suas emoções, sintomas nos seus pensamentos e sintomas na sua área física. Se você apresentar esses sintomas nas 4 áreas da sua vida, e se esses sintomas permanecerem por mais de 20 dias, é um sinal que você pode estar sofrendo de depressão. Primeiro sintoma, no comportamento. A pessoa que tem depressão, primeiro, ela tem perda do sono ou aumento dele. Uma pessoa que está passando por um quadro depressivo sofre de insônia, tem dificuldade de dormir, de pegar no sono, ou o aumento dele. Pessoa que ela vive com sono, tem um sono exagerado e sempre está na cama e sempre está dormindo. Tem dificuldade de acordar, dificuldade de sair da cama. Segundo, agitação descontrolada. Sou sempre agitada, para lá e para cá, gesticula muito, fala muito, se move muito, anda para lá e para cá. Muita dificuldade de realizar tarefas simples. Tem dificuldade de realizar tarefas simples. Anotar endereços, limpar um chão, lavar uma louça, estacionar um carro, fazer uma atividade como cortar a grama. Muita dificuldade de realizar tarefas simples. Perda do prazer da vida. Não tem mais prazer de ir numa comunhão, num jantar. Não tem prazer mais de envolver-se em atividades. Perdeu o prazer de viver, a objetividade, os sonhos. São sintomas no comportamento. Mau humor, irritabilidade, compulsões de raiva e de ira. Se você é mal-humorada, irritável, e tem compulsões regulares de raiva ou de ira, não consegue relaxar, nem descansar, nem se sente disposta, está sempre em uma atitude de prostração, ela nunca relaxa, está sempre contraída, tensa, não consegue descansar nem relaxar. Dificuldade de concentração, pessoa meio aérea, não se concentra. Dificuldade de tomar decisões, não é uma pessoa objetiva, não é uma pessoa direta. Ansiedade constante que não encontra fim, sempre está ansiosa por alguma coisa, sempre, não encontra fim. Indisposição em cumprir compromissos, ela não tem disposição para ir em reuniões, disposição para ir à escola, disposição para trabalhar, para encontros, sempre indispostas. Chama ela para algo, não sei, não posso. Nunca tem alegria, disposição para executar uma tarefa. Perda do interesse ou prazer em atividades que realizava com frequência. Um futebol, um passeio, um almoço, uma situação em casa. Ela perdeu o interesse em atividades que realizava com frequência. Não tem mais. Para os casados, por exemplo, perda no interesse sexual. Pessoa deprimida, ela não procura o seu parceiro. Isso afeta ambos. E último, na categoria comportamento, isolamento social. Ela não quer estar junto de pessoas, não quer estar em reuniões, ela não quer conversar, ela se exclui, quer estar sempre sozinha.
Segundo sintoma na categoria pensamento. Quais sintomas de um depressivo? Primeiro no comportamento, segundo nos pensamentos. Ela é tomada de pessimismo, as coisas nunca vão dar certo. Ela sempre está pessimista, não vai dar certo. Isso não dá certo, vai dar errado. Pensamentos negativos, visão sempre ruim da vida, sempre pensa no pior. Pensamentos de suicídio e de morte, e até tentativa de suicídio. Então, uma pessoa pessimista, uma pessoa que tem só pensamentos negativos, que a vida não vai dar certo, que a vida não vale a pena, sempre pensa o pior, e chega a pensar até em tirar a vida. Ela pensa coisas tais como: eu sou um fracasso, é tudo minha culpa, nada de bom acontece comigo, eu sou um inútil, a vida não vale a pena para se viver, as pessoas ficarão bem melhor sem mim. Isso são sintomas de alguém que tem depressão. Se você tem esses sintomas no comportamento e nos pensamentos, pode ser que você sofre de depressão. Terceira categoria, sentimentos. A pessoa que tem depressão tem uma tristeza permanente. Um indivíduo de cabeça baixa, melancólico, e uma tristeza que dificilmente passa. Ansiedade na maior parte do dia, por muitos dias. Desespero em relação à vida, passa a maior parte do tempo preocupada, sempre está preocupada, aflita, preocupada, aflita. Baixa estima, baixa autoestima, se considera incapaz de tudo. Sentimento de culpa, sempre se sente culpada pelo mal ao seu redor. É culpa minha, sou eu que não fiz, sou eu. Incapacidade e inutilidade, ela sente que não serve para nada, sente sempre incapaz, inábil, se sente sobrecarregado, facilmente irritável, frustrado, tem falta de confiança, infeliz, indeciso, desapontado, miserável e triste. Pessoa que se irrita com facilidade, que se sente um frustrado em tudo que realiza, que não tem confiança nas suas palavras, atitudes, não confia nas suas qualidades. Uma pessoa que sofre de infelicidade, indecisa, dificuldade de tomar decisões, se sente um miserável, em profunda tristeza. Quarta categoria, sintomas de um depressivo, agora no físico, no corpo. Sente fraqueza e cansaço constantemente, é tomado de um esgotamento, nunca está descansada essa pessoa, tem uma agitação descontrolada, perda do apetite, perde o apetite e diminui o peso, perda do peso, ela não tem prazer em comer, a reação química nela é tão grande que ela não sente fome, então ela perde o apetite e perde o peso. Ou aumento do apetite, pode ser o contrário, em alguns casos, a depressão e a ansiedade, leva essas pessoas a suprir a agonia da alma na comida, e comem, aumento do apetite e também aumento do peso, muitas pessoas que têm problema com apetite, com obesidade, talvez a causa seja depressão, perda do sono ou aumento dele, a mesma coisa acontece, ou perde, ou aumenta. Dores de cabeças constantes, dores musculares constantes, e problemas no intestino. Essas são algumas características, sintomas do depressivo. Se você tem a maior parte desses sintomas que eu citei, no comportamento, no sentimento, no pensamento e no físico, se você possui a maioria desses sintomas e eles já estão com você há mais de 20 dias, I have bad news for you. Eu tenho más notícias para você. Você é um depressivo. Você tem problema de depressão. Alguém identificou com pelo menos uma? Não diga amém.
Porque eu já estou entrando em depressão, só de citar isso aqui. Você viu como é que eles riram? Só com o cantinho da boca aqui. Crente tem depressão? E crente pode ter depressão? Crente pode sentir depressão? Presta atenção, por muito tempo, em muitos círculos evangélicos, a depressão foi inadmissível. Não, crente não pode ter depressão. Um homem cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Crente verdadeiro jamais pode ter depressão. Se alguém tem depressão, é demônio, é falta de fé ou é pecado. Nós temos que quebrar esse tabu, porque depressão é uma doença como as outras. Você não tem problema de miopia, é uma doença. Quando quebra o osso, você não vai no ortopedista. Quando tem problema de miopia, você não vai no oftalmo. Quando você tem problema de coração, não vai no cardiologista. Se a depressão é uma doença, assim como eu posso quebrar o pé, posso ter problema no coração, posso ter miopia, eu também posso ficar depressivo. Então nós temos que quebrar esse tabu. Depressão é uma doença como qualquer outra, e crente que pega qualquer doença também pode ser acometido de depressão. Então crente cheio do Espírito Santo, salvo em Jesus, homem de Deus, pode ter depressão. Você quer ver um exemplo disso? Um dos maiores profetas da Escritura, Elias, fez chover fogo, fez chover água, ficou com depressão, e ficou com a depressão aguda, pediu até a morte. Então crente tem depressão. Você quer ver a consequência disso? A consequência não, você quer ver a afirmação disso? A Bíblia apresenta casos de depressão. Existe depressão na Bíblia? A Bíblia menciona depressão. Moisés entrou em um quadro depressivo em Números 11 e 14. Ana ficou depressiva em 1 Samuel 1, 7, verso 16. Jeremias teve depressão em Jeremias 20, verso 14, 18, Lamentações 3, 1, 6. Elias em 1 Reis 19, 1 a 18. Jó em Jó 6, verso 2 e 3. E vários salmistas, inclusive Davi, no Salmo 42, verso 1 a 3. Todos esses personagens que eu citei, Moisés, Ana, Jeremias, Elias, Jó e os salmistas, apresentaram aqueles sintomas que eu citei agora há pouco, no comportamento, pensamento, sentimento e físico. É lógico que esse termo não está na Bíblia, esse termo ele é novo. O que se dizia antigamente é a melancolia da alma, até que eles definiram essa melancolia como uma doença, e essa doença como depressão. Mas você encontra os sintomas da depressão na vida de Moisés, Ana, Jeremias, Elias, Jó, salmistas e outros. Então a depressão está presente na Bíblia, a depressão é citada e mencionada na Bíblia. Existem heróis, homens de Deus da Bíblia, que tiveram depressão. Então o crente pode ter depressão. Crente tem depressão. Não é nem demônio, nem falta de fé ou pecado. Existe um grande pregador da década de 60, 70 e 80, T.L. Osborne. Ele é um dos responsáveis por esse paradigma, por esse tabu que crente não pode ter depressão, porque T.L. Osborne ensinava que depressão é um demônio. Depressão é possessão demoníaca causada por demônio, então tem que expulsar, é obra do diabo. Já outro escritor de linha mais tradicional reformada também foi para outro extremo, diz que depressão é pecado, fruto de pecado, rebelião. Então deve se confessar, rejeitar o mal e viver livre da depressão. Esses dois extremos têm causado confusão e dificuldade no tratamento. Porque então a pessoa pensa, estou com depressão, é o capeta, está me oprimindo, está me tentando. Ou a outra pensa, eu estou com depressão, é pecado, é culpa, é passado, é julgo, é fardo.
trazendo assim dificuldade extrema delas lidarem. Sim, Satanás, demônios podem causar depressão? Podem, mas todos os casos de depressão não são espirituais, demoníacos. O pecado pode causar depressão? Pode, mas nem todos os casos de depressão são frutos de pecado. Há que se ter um equilíbrio. Veja, por exemplo, sintomas de depressão em crentes. Por quê? Nós somos uma categoria diferente. Como cristãos, temos sintomas diferentes dos não cristãos. Vejam só, para você saber se você tem depressão, não só aqueles sintomas, nós podemos ter todos aqueles, como sintomas também exclusivos de cristão. Veja os sintomas de depressão em crentes, junto com aqueles outros. Não conseguem concentrar-se para ler a Bíblia e perdem o interesse pela leitura. Perdem o ânimo para orar e não conseguem se concentrar para orar. Fogem da comunhão com os irmãos e muitas vezes até de cultos, excluem-se do relacionamento social. Sentem incapacidade para o ministério. Frequentemente pensam que Deus os abandonou e são tomados de sentimento de culpa pelos seus frequentes pecados. Isso são sintomas de depressão, junto com aqueles. Nós somos uma categoria tão boa que nós temos aqueles e mais uma especial, que o ímpio não tem. Temos uma categoria a mais de sintomas. Se você tem aqueles, juntamente com esses, é sinal que você tem depressão. Mas existe um outro problema no meio evangélico. Já vimos aqui que ele é o mal do século, que a Organização Mundial de Saúde falou que ela é uma doença e é a doença do século. Que até 2020 ela será a segunda maior causa de morte. Que ela não respeita extrato social, raça, cor, credo, religião. Que ela é a maior causa de suicídio. Se nós sabemos disso, nós não podemos ignorar este flagelo e temos que combatê-lo. Agora, existe um tabu. O tratamento dessa doença não é aceito pelos cristãos, principalmente por causa do movimento carismático, neopentecostal, que espiritualiza tudo. Então uma pessoa, primeiro, ela não pode aceitar que você aceita isso não, amarra isso aí, existe isso aí, rapaz, levanta essa cabeça, crendo não fica deprimido, aí você acabou de matar. Então uma vez que eles não aceitam a doença, eles também não aceitam o tratamento, que você vai psiquiatra, você vai fazer psicoterapia, você vai tomar antidepressivo, está amarrado, não aceita, acha que isso é uma atitude de falta de fé, então eles rejeitam o tratamento. Mas peraí, então você tem que falar assim para eles que crê assim, repreende essa miopia aí, tira esse óculos, que é isso, repreende essa torção do tornozelo, volta, dor de barriga, repreende essa cólica, reto, grosso, delgado. Olha como é que a gente se torna biruta, imbecil. Não, isso é uma enfermidade como qualquer outra. Eu não posso rejeitar o tratamento. Os sintomas muitas vezes não são vistos por eles como causas espirituais. Tudo é coisa do diabo, tem que orar e jejuar, repreender. Mas nós temos que quebrar esse tabu. Crentes estão sofrendo por não diagnosticar esse mal, por não considerar esse mal e por não aceitar o tratamento como qualquer outra doença. Por causa disso estão definhando no casamento, definhando na profissão, definhando na escola e definhando na fé, seja a vida devocional, seja o ministério, e sofrem muito, são fadados a uma vida de sofrimento por não conseguirem tratar a depressão. Vamos quebrar isso. Todos que estão vivendo e me ouvindo, se você tem esses sintomas, não tenha nenhuma dificuldade de buscar ajuda clínica, ajuda médica, ajuda espiritual para essa enfermidade que pode estar sendo a causa do seu infortúnio e dos males da sua vida. Vamos agora para o tratamento da depressão. Quais os
Como se trata este mal? Como se trata esta enfermidade? Se a causa da depressão for endógena, interna, química, hormonal, genética, não há nenhum fator externo, você está de bem com a vida, é apenas deficiência química, disfunção química hormonal. Se a sua depressão for depressão endógena, então, como você deve tratar? Primeiro, ajuda médica. Você pode procurar um profissional, ajuda clínica e médica, como você procura em qualquer outra enfermidade. Você pode procurar um profissional da psiquiatria. Os psiquiatras estudam em geral a parte orgânica dos transtornos mentais. O psiquiatra trata exatamente a parte orgânica, química, hormonal. Se o seu problema é endógeno, procure um psiquiatra ou outro profissional psicólogo. Ele estuda o comportamento. Um é a parte orgânica, o outro a parte comportamental, os pensamentos do paciente. Esses são dois profissionais que atuam juntos na área da psicologia, da psiquiatria, que são as duas áreas que cuidam da doença de depressão. Se ela for endógena, você pode procurar ajuda médica, medicamentos, os antidepressivos. Os antidepressivos têm a finalidade de restaurar a química e os processos cerebrais. E esse acompanhamento clínico e medicamentoso pode durar semanas e até anos, mas ele é eficaz, ele regula a química dos neurotransmissores, regula os hormônios e ele traz a você uma vida normal, eliminando a depressão. Pode procurar psicoterapia, terapia feita através de conversas, com o fim de identificar e solucionar as crises. Então esses são os profissionais que cuidam da área mental, da área emocional, de onde origina a depressão, uma enfermidade. Então se a sua depressão é patológica, é endógena, é química, é física, como você, quando quebra a perna, procura um ortopedista, quando é diagnosticado este mal, procure um psiquiatra, um psicólogo. Então, ele vai submeter você a um tratamento medicamentoso e terapêutico, ajudando você a identificar as causas, o mal, dosando o medicamento e fazendo com que a depressão seja eliminada. Para quê, pastor? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor e seja livre desse mal. E se a causa for exógena, externa, circunstâncias da vida, como que eu lido com ela? Vamos lá. Eu estou ensinando essa mensagem à luz desse livro aqui do Dr. David Murray. Crente também tem depressão, da editora Os Puritanos. Eu recomendo a vocês, é um excelente livro. Crente também tem depressão, do Dr. David Murray, da editora Os Puritanos. Quem quiser, entre no site, procure esse livro. Ele é um excelente livro. Como que eu lido com a depressão exógena? Com os fatores ao meu redor que me ameaçam. Vejam só. Pastor, a maneira de vencer a depressão externa é livrar eu de tudo que me ameaça externamente. Então tem que te botar para morar na lua. Mas não vai dar, vai ter depressão de solidão. Tem jeito. Tem gente que tem depressão por causa do pó, depressão por causa da aranha, depressão por causa da... Eu tenho depressão. Tem gente assim, eu tenho depressão de pensar que eu posso ter depressão. E pensando que eu posso ter depressão, eu fico deprimido por ter pensado que eu fiquei deprimido. Como eu venço a depressão exógena? O mesmo tratamento endógeno pode ser feito para esse. Por quê? Porque uma mexe na química de forma interna, a outra também mexe na química, só que de forma externa. Então ambas vão possuir a mesma espécie de tratamento, também medicamentoso, psiquiátrico, psicológico e terapêutico. Porém, os fatores externos, se eles não forem resolvidos, eu posso até me medicar, mas eles retornarão. Então eu tenho que combater a causa.
exterior e não o efeito no interior. Eu posso ter um equilíbrio químico, mas o fator externo não está resolvido, ela voltará. Então como eu resolvo? Primeiro, a maneira como enxergamos a vida, nossos pensamentos, a maneira que você lida com a vida, pode fazer você vencer a depressão. Vamos ver, por exemplo, nunca recorrer aos extremos. Geralmente a pessoa que é vítima de depressão é aquela pessoa que não é equilibrada consigo mesma. Ou é tudo ou é nada. Ela sempre pensa nos extremos, sempre recorre aos extremos. Pra você ter uma ideia, e quem recorre aos extremos, tem essa visão desequilibrada da vida, entra em depressão. Mas se você não correr aos extremos, você vence a depressão. Por exemplo, o exemplo da vida, vou usar do livro aqui do David Burke. Você comete um erro ao cozinhar uma refeição e vai para o extremo e conclui que você é um desastre total. Eu não sirvo para cozinhar. A pessoa que sempre vai ao extremo, ela errou um prato, e quando ela erra um prato, a conclusão que ela chega é um extremo: eu não sei cozinhar, eu não presto para nada. Essa pessoa vai ficar depressiva. Não recorra ao extremo. Não pense assim, só foi aquele prato. Você sabe cozinhar, você sabe fazer. Não faça de uma ação a totalidade da sua vida. Não recorra ao extremo. Esse é o exemplo da vida. Agora o exemplo espiritual. Você tem um pensamento pecaminoso na oração e conclui que você é um apóstolo. Ele vai ao extremo. Ai, olhei, ai, desviei, pequei, ai, tive uma inclinação pecaminosa. Aí ele vai para o extremo: eu não presto, eu não sou crente, eu não sou ímpio, eu não sou convertido. Isso leva à depressão. Sempre apela para o extremo. Não, todos pecam. Lembra de Paulo: o mal que eu não quero, faço. O bem que eu quero, não faço. Bem, por isso Paulo foi um apóstolo. Geralmente o depressivo recorre aos extremos, fazendo com que ele se torne nessa condição e não saia de lá. Não recorra ao extremo. Olha um exemplo bíblico. A despeito da maior parte de sua vida ser caracterizada pela prosperidade e bênção de Deus, Jó, quando atravessou um tempo de sofrimento, decidiu que deveria ser um inimigo de Deus. Jó sempre abençoado, um homem reto, íntegro, sincero, que desvia do mal. Quando passou por sofrimento, pensou: eu sou inimigo de Deus. Caiu em depressão. Não recorra ao extremo. Não faça de um fato isolado da sua vida, aquela batida de carro, aquele erro no contrato, aquele erro com os filhos, aquele pecado que você caiu, não faça de um fato isolado a totalidade da sua vida. Se você fizer isso, você não entra em depressão. Segundo, como enxergamos a nossa vida. Primeiro, não recorrer aos extremos. Segundo, não generalize seus atos. Se uma coisa dá errado para esse, então tudo vai dar errado. Ele generaliza. Se você ver a vida sem generalizar os seus atos, você vence a depressão. O exemplo da vida, vamos lá. Se os sentimentos de um jovem por uma determinada mulher são recusados, então ele conclui que isso sempre acontecerá e que jamais cessará. Levei um fora de uma moça, vou levar de todas. O fim da cidade já vai mesmo. Ninguém vai estar depressivo. Ele generaliza: eu errei aqui, agora eu vou errar todas. Aquele dia o senhor me chamou para pregar, eu preguei mal. Nunca mais vou pregar todas erradas. Ele generaliza. Exemplo espiritual: quando tenta testemunhar para alguém e é levado ao ridículo, você conclui que isso sempre acontecerá, que você jamais ganhará alma para Cristo. A pessoa sempre fica depressiva. Ela generaliza, ela acha que um ato se repetirá para sempre. Olha um exemplo bíblico. No momento de abatimento da sua própria vida, Jacó deduziu, porque José estava morto e Simeão estava cativo no Egito, ele pensou: Benjamim também será tirado dele. Todas essas coisas me sobreveio. Jacó generalizou: não deu certo com esse filho, não deu com aquele, não vai dar com ele mais. A pessoa pensa assim, a tomada de pânico. Não generaliza. O fato de não ter dado uma vez não significa que não dará as demais.
O fato de você ter errado uma vez não significa que você errará as demais. Isso são só fatos isolados. Não generalize seus atos. Assim você vence a depressão. Terceiro, não seja pessimista. É aquele que sempre pega e se atenta para o lado negativo das coisas. Esse vai ficar em depressão. Não seja pessimista. Veja só um exemplo da vida. Você consegue acertar 90% de uma prova, mas só consegue pensar nos 10% que errou. Vai ficar em depressão. Você não tem que olhar para os 10 que você errou, mas para os 90 que você acertou. Isso vai ajudar você a vencer a depressão. Exemplo espiritual: você ouviu uma parte ruim em um sermão e foi para casa e levou só a parte ruim. Vixe, mas esse é depressão. Você pregando uma mensagem de consolo, chegou uma hora que o pastor falou: aquela hora escorregou, está vendo? Sou eu escorreguei, eu caí, eu sou Pedro, afundei sem fé. Não, mas é a parte que Deus levantou, que Pedro andou, que foi, que ele. Não, eu afundei, está vendo? Eu sou Pedro. Querido, até eu, meu filho do céu, me avisa quando você for fazer um gabinete comigo, vou me preparar uma semana. Ele só tira a parte ruim. Olha o exemplo bíblico. A despeito de ter visto a poderosa e miraculosa intervenção de Deus no Monte Carmelo, Elias, ele absorveu só o que era ruim, quando Acabe e Jezabel ameaçaram. Elias fez fogo descer, Elias fez água descer, fez milagres, matou profetas. Em vez de ele olhar para isso, ele olhou para a ameaça de Jezabel, caiu em depressão. A maneira que você vê a vida. Não seja pessimista. Você tem que ser o contrário. É igual otimista, querido. É igual. O futebol tem muito isso. A Francana vai enfrentar o Barcelona. A Francana é o time local da Série F. Série G. Pergunta para eles se estão com medo do mês. Sabe que você chega para eles lá? Você tem que ser exagerado. O jogador de futebol não fica com depressão. Nós vamos no Campo Nou, em Barcelona, Espanha, vamos jogar. E aí aconteceu o placar. Tem aqueles baixinhos, sabe, ponta direita. É 11 contra 11, rapaz. É 11 contra 11. Vamos lá. Vai tomar de 12-0, mas pensa que vai dar caneta no mês. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Primeira maneira de vencer a depressão exógena: a maneira como você vê a vida, a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga a vida. Não seja pessimista, não aumente o problema, não tenha responsabilidades que não são suas. Assim você vence a depressão. Segundo, mude seu estilo de vida. A depressão muitas vezes é causada pelo estilo de vida desequilibrado, que leva ao estresse. Quer vencer a depressão exógena? Mude o estilo de vida. Seja disciplinado. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para fazer as refeições, tem horário para ter o seu devocional. Um estilo de vida desequilibrado leva ao estresse, e do estresse à depressão. Seja disciplinado. Siga uma rotina. As pessoas que não têm relógio biológico levam à saturação, posteriormente à depressão. Encontre um tempo para relaxar. Tem que haver um dia, um período do dia que você se relaxa, com as pernas para cima, ouve uma música instrumental, toma um suco de laranja, exercite-se, envolva-se em uma prática esportiva. Muitas vezes é um acúmulo de estresse, um acúmulo de hormônios, é o ócio que leva à depressão. Você precisa se envolver em uma prática esportiva. Regule o seu sono. Nada substitui uma boa noite de sono. O maior remédio natural é dormir. E último e melhor, para seu estilo de vida ser bom, estabeleça prioridades. Sabe por que você está depressivo? Porque você está estressado. Sabe que você está estressado? Porque você está exausto. Sabe que você está exausto? Porque você quer fazer tudo. E por querer fazer tudo,
entra em depressão. O que você vai ter que fazer? Eliminar as coisas superficiais. Estabeleça prioridades. Então estabeleça uma rotina. E dentro dessa rotina, mude o seu estilo de vida. Isso pode te ajudar a vencer a depressão. O que mais? Fatores externos. Depressão é exógena. Muda a maneira de você pensar, como você vê a vida. Mude o seu estilo de vida. Tenha um estilo de vida equilibrado. Terceiro, a causa pode ser espiritual. Ainda estamos nos fatores externos. Como? A depressão pode ser causada por possessão demoníaca. Isso para não crentes. Crente jamais fica possesso de demônios, ok? Crente nunca fica possesso de demônios, é impossível. Se está possesso, se ficou endemoniado, não é crente, nunca foi crente. Então a possessão demoníaca pode levar à depressão no não crente. E qual é a maneira de vencer isso? A única resposta para esse caso é a conversão em Cristo. Na conversão, Deus remove o espírito mal, Marcos 5, 1 a 20, o demoniado gadareno. Então, aquele indivíduo é livre da depressão. Agora, a possessão demoníaca é sobre o não crente. A opressão demoníaca é sobre o crente. Então a causa da depressão pode ser espiritual. Como? Um demônio que oprime, forças espirituais que culpam, tentam, acusam, seduzem, provam a gente, pode nos levar a um estado de depressão. Então muitas depressões podem ser espirituais. Pode ser que Satanás está na sua casa. Demônios, setas, dardos, opressão maligna que atormentam a tua vida, estão te deixando depressivo. Então, um é possessão, se cura com a conversão. O outro é opressão, se cura como? Paulo vai dizer como combater o dia mau, que é a ação do demônio, revestindo-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6, do verso 10 ao 18. Coloca o capacete de salvação, coraça da justiça, o cinturão da verdade, calças, as sandálias do Evangelho da Paz, e braços escudo da fé e espada do Espírito. O que é isso? Para vencer o combate espiritual, a opressão maligna, os dardos, as setas do diabo, eu tenho que revestir dessa armadura. O que é essa armadura? Santidade. Talvez você está sofrendo depressão por conta de demônio, porque tem dado brechas. Nome sujo, pornografia, rancor, ódio, falta de orar, de ler a Bíblia, mente suja. Satanás está tendo campo fértil para entrar e botar os seus ovos, e para ele destilar o seu veneno. Você resistir essa depressão causada por forças malignas, revistas da sua armadura, separação, consagração. Você precisa santificação. Restaure a sua vida espiritual. Essa é a maneira de vencer a depressão. Causada por forças malignas. Você acha que o diabo não tenta? Não oprime, não seduz? Mas note, por não ter livrado, como está conseguindo ter dentro da sua mente, do seu coração, da sua casa, brechas? Santifique-se, se posicione diante de Deus, restaure sua vida devocional, limpe seu nome, limpe, varra seu coração do lixo pornográfico, ou seja, de que pecados você está envolvido. Talvez essa aqui não é química, essa aqui não é fator, não é nada, estão sendo causados por demônios. Então, a causa pode ser espiritual. Primeiro, possessão demoníaca. Segundo, opressão demoníaca. Terceiro, pecados ocultos e não confessados. Você sabia que muitos sofrem de depressão em razão de pecados ocultos? Por que pecados? Pecado traz culpa. Culpa traz depressão. Existe um tratamento
de aconselhamento feito de Adams, se chama aconselhamento noutético. Noutético é da palavra grega noutesia, noutetos, quer dizer admoestação, chamado de vida ao arrependimento, ele confessar o pecado, arrepender-se do pecado, então a culpa é removida e a depressão sai. Nesse caso, J. Adams acertou, quando a depressão é causada pela culpa, e a culpa pelo pecado. Veja Davi, a causa da depressão de Davi era pecado. Salmo 32, 1, só escute: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Olha só, enquanto calei, encobri, escondi meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram meus ossos. Isso aqui são linguagens para depressão. Pelos meus constantes gemidos todo dia, depressão. Porque a sua mão pesava de dia e de noite sobre mim, depressão. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que fez ele ficar assim? O pecado encoberto, pecado que não lidou. E disse: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Talvez a sua depressão é por conta de pecados mal resolvidos, pecados encobertos, pecados não trabalhados, que geram culpa em você, culpa, e a culpa definha, faz você ficar prostrado e ter todos aqueles sintomas depressivos. Qual é a maneira? Verbalize isso, está ali dentro, acumulando. Verbalize como? Confesse, exponha. A mentira preserva a depressão. Você quer manter uma imagem que não é real, e mente acoberta aquele pecado, e por conta disso anda com esse câncer dentro de você. Agora, depois de confessado o pecado, a culpa é removida. Removida a culpa, eu tenho paz com Deus. Eu digo: eu não devo mais nada. Consequência, alívio. Procure alguém, conte o que está passando por você, vomite esse mal que está matando você. Mentira, cobiça, jogo de interesse, roubo, estelionato, nome sujo, dinheiro, relacionamento duplo, relacionamento extraconjugal, prostituição. Sabe o que você está envolvido? Isso traz culpa, e a culpa, depressão. Qual é o meio de vencer essa depressão exógena, externa? A confissão do pecado, o abandono do pecado. Como eu faço isso? Procure um profissional, um pastor, um homem idôneo, uma mulher de Deus. Compartilhe isso e vença esse pecado. Esse ponto pode ser resumido em: corrija a sua vida espiritual. Agora, encerrando, como ajudar uma pessoa depressiva? Como ajudar uma pessoa depressiva? Talvez a palavra não foi para você: eu não tenho esses sintomas, eu não sou depressivo. Como eu ajudo ela? Primeiro, seja sensível ao momento que ela vive. Não trate ela com grosseria, não julgue ela, seja sensível. A pessoa, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem queimadura de 3º grau em todo o corpo. Já viu queimadura de 3º grau? Em todo o corpo. Você chegar e dar um tapa nas costas dele, se você tocar, ai, pessoa com depressão está com essa queimadura de 3º grau na alma, não vai ela de qualquer jeito. Seja sensível, tenha cuidado com ela. Segundo, como ajuda a pessoa depressiva? Motive ela, bote ela para cima, não faça piadinhas, não rebaixe ela, não critique ela, motive, bote ela para cima. Diga a ela palavras de encorajamento. Deus é com você, eu vou te ajudar, eu estou do seu lado, isso vai passar. Cara, tenha paciência. Seja o intercessor dela. Diga isso para ela: eu vou orar por você. E ore junto com ela. Ore tanto por ela, como ore junto, oração dupla. Isso vai fortalecer. Cite textos da Bíblia e lembre ela das promessas.
Eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Eis que vos envio um Consolador, o Espírito da verdade, Ele vai consolar você. Invoque o Espírito Santo, cite as promessas, ajude ela a se socializar, traz ela para a comunhão, traz ela para a sua casa, traz ela para o culto, traz ela para a vigília, bota ela para as pessoas. A socialização é uma maneira de curar a depressão. Incentive-a a esquecer do passado. Muitas vezes estão perdidas em depressão, porque estão vítimas do passado. Irmãos, essa é a depressão. Esse é o mal do século. É a causa do suicídio. Será a segunda maior causa de morte. Crente fica depressivo. Diagnostique essa doença. Veja os sintomas. Aceite a doença. Busque o tratamento. Aceite o tratamento. Pode ser médico, pode ser clínico, pode ser terapêutico. Pesquise a causa. Pode ser espiritual. Resista a Satanás. Resistir ao diabo e fugirá de vós. Se santifique, conserte a sua vida. Pode ser pecado. Abandone, confesse. Deixe esse mal. Pode ser clínico, físico, traumático, hormonal. Busque o profissional. Mude seu estilo de vida. Mude seus pensamentos. Mude a maneira que você vê a vida. Seja livre desse mal, em nome de Jesus. Não tenho tempo aqui para fazer, mas tudo que eu falei aqui, Deus fez com Elias. Deus fez o papel do psiquiatra. Elias, o doente de depressão. Deus fez tudo. Deus chamou ele para um diálogo, fez ele falar, verbalização. Deus preparou comida para ele, tratamento medicamentoso. Deus encorajou, ele falou palavras de coragem. Disse: Elias, reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus mostrou uma visão diferente da vida. Elias, você não perdeu, não foi tudo fracasso, sabe? Deus citou as promessas para ele. Elias, vai ungir os reis, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Deus mexeu Elias como um doente. Aí o que aconteceu? Elias se ergueu. Elias foi curado. Elias voltou ao seu ofício, graça, bravura, ousadia, e terminou o seu ofício até trocar a imagem. Eu vou terminar lendo o salmo que você não precisa ler. No final de tudo, o maior remédio para a depressão, o maior médico da depressão é o Senhor Jesus, é a fé e é o poder de Deus. Associe tudo que eu fiz com a fé, como o salmista fez, assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Depressão. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me abatido e Ele me salvou e disse: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, e ainda diz: estive muito aflito, não estou mais. Livre da depressão. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas, para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.